A dívida dos Estados Unidos atingiu uma marca nunca vista antes, de 40 trilhões de dólares. O recorde gera novos alertas de que uma crise fiscal possa estar se formando. A nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, acompanha esse assunto e fala com a gente ao vivo. Mariana, o que pode ter contribuído para esse número? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, queda na arrecadação, ampliação nos gastos, principalmente agora com a guerra contra o Irã, cortes de impostos aqui aos mais ricos e, na verdade, décadas, de um histórico como esse, quando a gente fala sobre essa responsabilidade, sobre esse número, esse recorde que os Estados Unidos bateram dos 40 trilhões de dólares em dívidas públicas, na dívida pública, a gente precisa pensar em ações feitas pelos dois lados aqui, por todo o espectro político aqui dos Estados Unidos. Agora, Donald Trump prometeu que iria diminuir essa dívida e só neste ano os Estados Unidos vão ter que tomar emprestados 2 trilhões de dólares para ajudar a pagar as suas obrigações. E aí sim, claro, a gente está falando então da guerra contra o Irã, dos cortes de impostos aos mais ricos. Donald Trump, quando foi eleito já pela primeira vez lá atrás, no primeiro mandato, fez essa promessa, de diminuir a dívida. Só que desde que ele foi eleito, passando então pelo governo de Joe Biden, a dívida pública dos Estados Unidos dobrou. Então, realmente é um número que vem crescendo já há muito tempo e agora os Estados Unidos se veem nessa situação de atingir esse recorde dos 40 trilhões de dólares. O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, tem falado muito sobre isso, conversou com repórteres na Casa Branca, citou uma série de fatores pelos quais os Estados Unidos chegaram a essa situação e falou até sobre as tarifas. Disse que com a decisão da Suprema Corte do ano passado, que derrubou as tarifas pela lei de emergência econômica, os Estados Unidos deixaram de arrecadar dinheiro, tiveram que reembolsar negócios e agora devem voltar a arrecadar com taxas de importação. Então, só um dos exemplos citados por Scott Bessent de como os Estados Unidos podem sair dessa situação preocupante. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo. Para repercutir exatamente esse assunto, já está aqui no estúdio a nossa editora e analista de economia, Lucinda Pinto. Lucinda, de que forma essa dívida norte-americana pesa para o mundo, Lucinda? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, por muito tempo se acreditou que esse déficit muito alto dos Estados Unidos não seria um problema, porque no fim das contas existe uma demanda estrutural por treasuries, que são os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Americano. Porque no fim das contas os treasuries são considerados o ativo mais seguro do mundo, porque o dólar é a moeda de reserva global e também porque existe uma liquidez muito grande no mercado americano. Mas o que recentemente o investidor vem mostrando é que não é bem assim, que existe sim uma preocupação com essa situação, com essa forte emissão de títulos públicos para financiar essa dívida que a Mariana acabou de descrever. E por causa disso, os juros que são exigidos nas ofertas que o Tesouro Americano faz subiram muito. A gente viu o juro de 30 anos nos Estados Unidos superar a marca de 5% recentemente. E isso é uma questão. E qual que é o problema para o Brasil e para o mundo? É que o juro dos treasuries é como se fosse assim, a base, o risco é zero. A partir daí é que se cobre os spreads, o juro além dos treasuries, e a gente vai pagar sempre mais caro. Então a gente vai mostrar aqui em números para ficar bem claro o que aconteceu com a evolução dessa dívida. A gente chegou então à marca dos 40 trilhões de dólares pela primeira vez, saindo ali de 20 trilhões no primeiro governo Trump em 2017. Na pandemia, realmente, o volume de dívida cresceu muito, como aconteceu no mundo todo. O problema é que essa dívida não parou de crescer, mesmo a pandemia tendo passado. Agora, quando a gente olha para a dívida em relação ao PIB, que a gente vai enxergar aqui na próxima tela, fica claro que, na verdade, não é a marca histórica. No Covid, então, a dívida americana chegou a representar 132% do PIB e hoje essa marca está em 129% do PIB. No Brasil, Márcio, a nossa dívida ela é de pouco mais de 80% do PIB. A grande diferença é que o juro lá que o governo paga é de 3,5% a 3,75% e o nosso 14%. Então, essa é a grande diferença.
E hoje o mercado financeiro ficou um tanto nervoso, né, Lucinda? Esse assunto vem pesando muito aqui, sobre todos os mercados, e a gente viu o Ibovespa fechar praticamente no 0 a 0 por duas razões. Primeiro, as ações ligadas a commodities, principalmente Petrobras e Vale, se valorizaram, porque as commodities subiram. Só que as ações de bancos, em especial, elas caíram com força. Isso porque esse cenário de inadimplência que vem se consolidando, os bancos têm feito alertas de que a gente deve conviver com um cenário ainda pior no terceiro trimestre, de devedores, etc. E isso pesou sobre as ações das instituições financeiras. Então, no fim das contas, o Ibovespa fechou aí numa alta 0 a 0, né? 0,06%. E o dólar subiu 0,31% para R$ 5,19. Obrigado, Lucinda Pinto, que volta daqui a pouco dentro do Prime Time.